Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja junto a cada coração que aqui está presente conosco e a tantos outros que posteriormente irão assistir a mais uma live do programa Nos Passos de Jesus. E hoje estamos aqui na tarefa de trazer a terceira parte da série Bem-aventurança, um contraponto das emoções básicas, e viemos já tratando destas emoções nas outras duas partes anteriores. Falamos da raiva, da tristeza, do medo, do prazer, e mostramos as virtudes, as bem-aventuranças, que se opõem a estas emoções instintivas, básicas. A humildade irá se opor à raiva, a mansuetude irá se opor ao medo, a resignação irá se opor à tristeza, e a misericórdia irá se opor ao prazer. Essa oposição, é claro, não é no sentido de repressão, como também estamos aprendendo aqui, mas no sentido de educar. Mas antes de mais nada, de começarmos os trabalhos dessa noite, convido a todos para que possamos fazer uma prece, e aqueles que quiserem podem fechar os seus olhos e trazer ao pensamento a imagem de Jesus, nosso querido mestre, nosso amado amigo. Amigo Jesus, rogamos a Ti o amparo, a força de vida, a fim de que possamos erguer o homem novo sobre os destroços do homem velho, a fim de que possamos nos educar emocionalmente, a fim de que o amor seja sempre o farol de nossas vidas, a luz que nos guia para novos caminhos, novos horizontes. E aqui estamos, Mestre, seguindo os Teus passos para aprender a amar. Amar sem medidas, sem fronteiras, sem exigências. Amar como o Senhor amou. Muita paz, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, vamos hoje então, prosseguindo. Provavelmente aí a gente vai terminando hoje as bem-aventuranças, e no programa posterior, daqui 15 dias, iremos trazer, falei na semana passada inclusive, que cada bem-aventurança, cada virtude adquirida por nós tem uma consequência espiritual e existencial. Existencial significa no aqui, no agora, na atual encarnação. Hoje, a gente separou, né? Ela é a quarta bem-aventurança, né? Eu trouxe a misericórdia semana passada, que é a quinta. Fiz esse pulo porque eu queria separar um programa somente para esta bem-aventurança, que Jesus irá dizer: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Aqui Jesus exalta os justos. Eis um primeiro momento aqui. Então, ser justo é uma virtude que devemos adquirir, porque sem o senso de justiça, a humanidade não consegue progredir moralmente. Ela vai se afundando na lama dos erros, dos equívocos. Por isso que é importante esse senso de justiça, o senso que vai buscar trazer a verdade à tona, que vai buscar seguir o que é certo, o que é justo, o correto. Entendendo que esta virtude deve ser por nós, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela, deve ser por nós elaborada. Nós temos aqui em nós a semente do amor. O amor, ele é uma emoção também básica, primitiva. E isso eu acho belo, porque o amor é uma emoção primária, ou seja, ele já existe em nós desde nossa criação. E nós aqui estamos vivenciando e aprendendo também a vivenciar estágios de amor, patamares diferenciados do amor puramente rudimentar
que está vinculado ao carnal, ao físico, ao prazer que foi tanto falado na live passada. Este amor que só busca satisfação, esse amor que muitas vezes é egoísta, esse amor que quer tudo para si. Esse amor é rudimentar. Este já temos. O objetivo é aprimorá-lo. O objetivo é fazer com que ele alcance esferas espirituais e existenciais mais sublimes, que ele se refine. Esse é o objetivo. E quando nós vamos para esta bem-aventurança, bem-aventurados os justos, ou seja, a justiça, esta bem-aventurança em especial, esta virtude a ser adquirida, ela vai sublimar o amor a outra esfera, ela vai elevá-lo. De fato, a humildade, a mansuetude, a resignação, a misericórdia, colocam o amor em um outro patamar, começam a retirá-lo do puramente carnal. Isso é um fato. Mas quando nós vamos para esta virtude a ser adquirida por nós, o amor será colocado em ação. A todo momento. Para ser um indivíduo justo, é preciso, como relembram a espiritualidade junto a Allan Kardec. Aliás, o codificador vai fazer um comentário em cima dessa questão, a questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, onde, nessa questão, eles perguntam como é a caridade, como Jesus verdadeiramente a entendia e a praticava, e eles vão dizer: perdão das ofensas, na verdade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o que eu sempre chamo de BIP, para marcar na cabeça. BIP, benevolência, indulgência e perdão. BIP. Então, Jesus, a caridade que Jesus verdadeiramente praticava, tinha essa tríade. E aí o codificador, nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais a respeito sobre essa pergunta, mas o codificador vai fazer um comentário para a gente começar as nossas reflexões. Ele vai dizer que a justiça, a lei de justiça, só pode andar junto com a lei de amor e de caridade. O que ele quis mostrar a nós? Allan Kardec mostrou: só podemos ser justos se exercermos em nosso dia a dia o amor e a caridade, que é o próprio amor em ação. Caso contrário, haveremos de ser justiceiros. E justiceiro é diferente de ser justo. O justiceiro, ele é aquela pessoa movimentada pelo ego, pelo orgulho. Ele é aquela pessoa que não está no polo do amor, está no polo do poder. Em um sentido junguiano, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, vem mostrar esta oposição em sua obra Psicologia do Inconsciente, que o oposto do amor é o poder. Quando não amamos, estamos querendo ter posse sobre os outros, sobre os locais, sobre uma instituição. Então, o justiceiro quer aprisionar aos outros nas gaiolas de suas próprias convicções, de suas próprias fantasias, de seus achismos pessoais. E muitas vezes, além de vai tão longe esse poder, essa posse, que ele quer moldar a pessoa também, o modo de pensar dela. Então, você tem que pensar igual a mim. Já que você está pensando diferente, eu te excluo. Você tem que sentir o que eu sinto. Se você não sente isso, então você está errado. E aí, quando ele vai levando mais adiante, esse orgulho vai se dilatando, aquele orgulho que vai cegando, né? Eu sou o dono da verdade, o dono da razão. A minha palavra sempre é a certa, é a primeira, é a última. Quando vai se fechando nesse movimento orgulhoso e egoísta, ele vai chegando também a querer fazer justiça com as próprias mãos.
E vemos isso no nosso dia a dia, na nossa atualidade, exuberantemente. Pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. E ainda se utilizam de inúmeras nomenclaturas religiosas para tanto. E aí Jesus vai mostrar, e Allan Kardec vem ampliar este ensinamento de Jesus, mostrando por que muitas vezes caímos neste padrão do justiceiro, este justiceiro que quer aprisionar os outros. Sobretudo também no lar. A pessoa é um doce, um amor lá fora, mas dentro da casa é um tirano doméstico. E vice-versa. Às vezes é um amor dentro da casa e é um tirano doméstico lá fora. É um justiceiro. O fulano fez, e se eu acho que isso está errado, tem que ser punido. Não tem que ser aconselhado, compreendido. Talvez até dizer uma palavra de amor que eduque, que mostre aquele equívoco, mas que ao mesmo tempo dê uma possibilidade de refazimento, de melhoria. Não. O justiceiro não quer saber. Ele é movimentado pelas paixões, é raiva, é orgulho, é por tudo isso. Menos pelo amor. E aí, quando começamos a adentrar no polo do amor, da caridade, a justiça, ela se amplia, porque nós entendemos que a justiça, ela não é centrada no meu ego, nos meus olhos, no meu falar. Ela não é centrada em mim, uma justiça maior. Ela é centrada em uma justiça divina. Então, o justo entende isso. Aquele que busca ser justo, ele vai ter que entender isso. E é por isso que esta virtude, ela vai aperfeiçoar a emoção primitiva do amor. Porque para ser justo, você vai ter que sair do seu lugar para se colocar no lugar do outro. Movimento sentimental que se intitula empatia. Você vai ter que fazer algumas abnegações pessoais. Vai ter que domar as suas paixões, vai ter que ter um autoconhecimento profundo acerca de você. Opa, isso é meu, isso é do outro, e Jesus pensa assim, então eu vou seguir Jesus. É isso que o justo pensa. O justiceiro, ele pensa o que é justo para ele. Aquilo que satisfaz ele. O justo pensa o que é justo para ele, para o outro, mas sobretudo o que está de acordo com as leis divinas, em congruência com Deus. Por isso que é importante trabalhar o nosso senso de justiça. Não aceitar tudo que nos é jorrado, que jorra do lado de fora em nossa direção. Nós estamos em um mundo social, as redes sociais, a todo momento querem colocar a nós inúmeras coisas, mas acima de tudo também é preciso que adequemos este senso com o Evangelho, para que não haja equívocos. A empatia, ela é desenvolvida de forma muito fácil. Jesus já falou da empatia, que eu acabei de dizer aqui, há muito tempo, antes da ciência psicológica, há muito tempo, quando ele cunhou a regra áurea, fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Isso é empatia. Jesus já falou disso. Se fosse eu recebendo esta ação, se fosse eu recebendo esta sanção, seria justo? Estaria eu feliz? Inúmeras vezes vemos, por exemplo, confrades da seara espírita que vão corrigir outros irmãos inexperientes, imaturos e que agem com uma extrema vaidade, com extremo personalismo, egoísmo, falam palavras que ferem e ainda dizem assim, não, mas ele precisa escutar, isso é justo, isso é ser justo, estou fazendo justiça aqui. Ele fez isso, fez aquilo, tirou a paz disso, daquele trabalho, ou seja, eu estou sendo justo. E ainda fala que está sendo justo. Muitas vezes nós vemos esse movimento lá na casa espírita, nos nossos centros espíritas. Infelizmente,
egos sendo conduzidos pelo poder e muito distantes do amor e da caridade. E aí, como então, Jefferson? Mas muitas vezes aí surge aquela indagação. Mas, Jefferson, muitas vezes o evangelho contém verdades que muitas vezes são tapas em nossas caras. Verdades dolorosas. E que muitas vezes tem que ser dita, claro. Mas aí, cabe a nós saber colocar aquela verdade. Chico já dizia que o segredo para se encontrar a paz com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Ou seja, falar amorosamente. Falar amorosamente não é falar fininho, mansinho. É falar normal, só que se colocando no lugar do outro com delicadeza extrema. Com muita delicadeza, com muito tato. É pensar, fazer um movimento cognitivo. Se Jesus estivesse aqui, nessa situação que está ocorrendo agora, como é que será que Jesus ia agir? Eu tenho certeza que a resposta é amor e caridade. E verdade. Porque Jesus é amante da verdade. Ele nunca faltou com a verdade. E jamais. Nunca ocultou ela. Mas ele sempre soube colocar a verdade de uma maneira que não rebaixava, mas de uma maneira que despertava o indivíduo para novos caminhos. E é isso que o justo começa a aprender a fazer. O justo faz isto com maestria. Ó, o que você fez, por mais que você seja o meu amigo, não é certo. Não é certo. Não foi justo isso que você fez. Com a pessoa, o jeito que você falou, o jeito que... Porque se o meu senso de justiça, então ele é meu amigo. Olha só, perceba muito isso também em nossa caminhada cotidiana. Isso é certo, 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 certo. Bacana. A pessoa de fora fere tudo isso que está de acordo com o evangelho, né? Essas verdades, fere todas, a gente vai lá, conversa com ela, né? Fere a gente vai ser justo com ela. Mas aí chega um amigo, faz coisa pior do que ela fez. A gente passa a mão na cabeça. Chega um filho, a gente passa a mão na cabeça. Chega a mãe, chega o pai, passa a mão na cabeça. Isso não é ser justo. Ser justo é ser justo com todos. Jesus era justo com a mãe dele, era justo com o pai, com os apóstolos, com aqueles que o seguiam, com os senhores da lei, com todos. Com todos, sem exceção. Mas aí, como aqui foi dito, mas Jeff, tem verdades que são às vezes um pouco dolorosas. Como colocar? Com amor, com benevolência. E aí a gente traz para a nossa esfera do aqui e do agora, o BIP, que eu citei agora há pouco, pergunta 886, da obra O Livro dos Espíritos. Coloque em ação aquilo. Benevolência para com todos. Olha só, caridade para com todos, doçura para com todos. Era o primeiro movimento de Jesus em direção àquelas almas sofredoras. O primeiro movimento. Depois Jesus ia para a indulgência. E de fato a gente sabe, Jesus nunca utilizou o perdão, né? Porque ele compreendia, ele já utilizava da indulgência. Da indulgência. E é claro que ele enxergava a gente, e até mesmo hoje ainda enxerga a gente como crianças espirituais, porque ele é um irmão mais velho. Então ele compreendia, ele compreende, ele é indulgente, e trazendo a nós, quando não conseguimos ser benevolentes e não conseguimos ser indulgentes, iremos ter que caminhar para o perdão. Mas é o seguinte, utilizar o perdão para situações de extrema dificuldade. Extrema dificuldade. Situações muito dolorosas, porque o perdão e o processo como um todo, muitas vezes, é banalizado
por muitas pessoas. Tudo ela pede perdão, 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 perdão. Não. O perdão, ele não é uma palavra, ele é um processo psicológico e espiritual. Olha só que profundo. Ele não é só uma palavra. Mas nós só devemos utilizá-lo quando as coisas saíram fora do trilho de vez. Caso contrário, a gente deve sempre parar na indulgência, que é entender as falhas alheias. É isso que é ser indulgente. É exercer tolerância, compreensão para com aquele que se equivocou, para com aquele que momentaneamente se desviou do caminho da verdade. Com esse. E aí, quando colocamos essa pergunta em nossa vida, em nosso cotidiano, essa tríade, o BIP, nós começamos a exercer a justiça de uma maneira mais amorosa, não a ferro e fogo, de forma intransigente, mas com amor, com extremo amor. E é por isso que essa virtude a ser adquirida, que é o ser justo, essa virtude ela vai sublimar o amor a uma outra esfera. Ela vai trabalhar a compreensão, ela vai trabalhar a ver, porque o amor tem diversas faces, até chegar ao amor divino. Então ela vai trabalhar a face da compreensão, a face da indulgência, a face da fraternidade, da caridade, ela vai trabalhar a face da empatia. E desenvolvendo tudo isso, nós vamos para outra bem-aventurança, que é aquela que falamos na semana passada, só que eu pulei porque nós vamos falar hoje um pouco mais sobre ser justo, que é a misericórdia. Porque um coração que é justo, manso, resignado e humilde haverá de ser misericordioso. Aquele que é misericordioso se condói pela miséria alheia, porque ele assimila também a sua própria miséria espiritual. E ele não julga, ele ampara e oferta possibilidades de um novo recomeço. Assim como um dia ofertaram a ele mesmo. Mas retornando ao justo e ao sentimento do amor, como aqui foi dito anteriormente, é preciso colocarmos o amor em outro patamar, além do amor corporal. Esse amor libidinal, puramente sexual, muitas vezes nos leva a abismos dolorosos, como, por exemplo, o abismo da traição. E aí nós deixamos que esse amor, ainda rudimentar, esta emoção em estado distinto, movimente nossa consciência, despertando uma outra emoção, que é o prazer. Porque, como eu já disse aqui nos programas anteriores, uma emoção desperta outra, está vinculada com outra, assim como uma virtude desperta outra, está vinculada. Então, eu preciso entender isso. Que o amor, esse amor, essa proposta de amor que Jesus traz em suas lições, em seu evangelho extenso, é a lição da paz. É aquele amor que tem, aquele amor que é paciente, aquele amor que sabe esperar, é aquele amor que busca fazer a manutenção da paz, é aquele amor que não diminui, mas que exalta aqueles que estão diminuídos, e que muitas vezes aos olhos do mundo são pequenos, porque amam. Aquela coisa, né? A gente escuta popularmente, fulano é bobo. As pessoas fazem tudo com ele, não faz nada. Fulano é bobo. Aqui nós temos que analisar esse ditado, essa fala muito normal, peculiar, de uma maneira mais esmiuçada.
Porque o evangelho, a doutrina espírita, aliás, só pelo que eu estou dizendo agora, que a gente tem que desenvolver a virtude de ser justo, buscar justiça, já demonstra que nós não podemos ser criaturas passivas. Claro que não. Há uma questão na obra O Livro dos Espíritos que fala que o mal prospera por causa do silêncio dos bons. Olha só. O que ele está querendo dizer? A passividade não leva, muitas vezes, a lugares, a locais benéficos para nós e para a sociedade, porque muitas vezes a passividade é conivente com os erros, é conivente com práticas que não podem, com práticas que não devem ser inseridas no social. Peguemos o nazismo. O nazismo é um exemplo claro desse fenômeno. O movimento nazista ganhou a Alemanha inteira, fascista, ganhou a Alemanha inteira, porque aquela população ficou passiva frente àquele movimento que pregava a brutalidade. E não só o movimento nazista, tantas outras guerras que se iniciam no mundo, por diversos países, diversas pátrias, porque em guerra, quando nós aprendemos que ambos os lados estão fora do amor, e quando estamos fora do amor, estamos já em equívoco. Então não existe certo ou errado. Existe dois lados equivocados já. Mas é claro que quando nós vamos para esse movimento, como eu disse aqui, citei o nazismo, a passividade da população alemã deu vazão aos instintos animais de um único homem que foi moldando outros. Olha o fenômeno de uma psicosfera coletiva sendo criada pela passividade. Olha só, e vai ocorrendo. Então, o evangelho e a doutrina espírita jamais pregam a passividade, mas eles não pregam também a brutalidade, a raiva. Claro que não. Eles pregam uma atitude ativa, porém não agressiva. Essa é a diferença do justo e do justiceiro. O justiceiro é aquilo lá, é minha própria mão, vou resolver. E aí eu vou lá xingar o outro, falo o que penso, porque tem que ser assim. É isso que ele faz. É isso que ele faz. O justo não. O justo ama. Ama e tem caridade. Então não é possível ser justo somente amando. Nós temos que amar e ter caridade. A caridade, aqui, que nós estamos salientando, não é somente a caridade material, mas é, sobretudo, a moral. Caridade moral, que aqui foi relembrada pelo BIP, pergunta 886 da obra O Livro dos Espíritos. Essa caridade moral. Essa é a essência da caridade como Jesus verdadeiramente a praticava. E esse deve ser os nossos esforços diários para colocar em prática. Quando começamos a potencializar este senso de justiça em nós, dentro de nós, a nossa vida começa a se ampliar de uma maneira exorbitante e exuberante. Não tenham dúvidas. Peguemos a história também da humanidade, os grandes vultos que passaram por aqui. Peguemos, vamos lá, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um espírito iluminado que tinha sede e fome de justiça. Ele libertou um país do jugo de outro país. Com amor e com caridade, pregando a paz, utilizando aqueles métodos de Mahatma Gandhi, conhecido por todos nós. Fomes, greve, paralisações, métodos de Mahatma Gandhi. Ele era
um indivíduo, um espírito que tinha sede de justiça. Só que em momento algum da história, Mahatma Gandhi levantou uma arma. Assim como Jesus. Jesus tinha sede e fome de justiça. Só que em momento nenhum ele pregou o reino de Deus pelo poder do fogo. Quando o homem decidiu fazer isso, desembocou no movimento das cruzadas. Que aí deturpou todo o ensinamento do Cristo. Porque eles saíram do polo de ser justo e foram para o polo do justiceiro. E isso é muito diferente. Então, os grandes vultos da humanidade sempre buscam o amor, a execução dessa justiça junto à caridade. E esse é o nosso esforço. Esse é o nosso esforço. Todos os dias. Todos os dias. É sempre também se indagar, como eu que disse, será que Jesus, olhando isso, essa situação, estando no meu lugar aqui, agora, o que ele iria fazer? É fazer essa pergunta a si mesmo. E quando nós fizermos, a resposta será dada no Evangelho. Então, não é nos nossos achismos pessoais, é no Evangelho. No Evangelho. E grandes expiações são ocasionadas justamente por conta da falta do amor e da caridade. É por falta destes dois sentimentos sublimes. Há pessoas que estão reencarnando com cargas de culpa grandiosas, vinculadas a equívocos passados, porque decidiram ser justiceiro, decidiram tirar vidas, ao invés de preservá-las, decidiram fazer justiça com a própria mão. E aqui estão reencarnando em um profundo estado de sofrimento. E lembrando que a culpa aqui vai se manifestar na forma de medos, medos que já também relatei nas partes anteriores, que vai se manifestar na forma de ansiedade, de fobias. Então, olha as nossas ações impensadas nos trazendo expiações dolorosas. E quando não trazem expiações dolorosas, né, porque expiação é algo futuro, inevitavelmente irá ocorrer quando nos equivocamos de forma brutal em algum momento, principalmente quando nos enveredamos ao caminho do justiceiro. Né? Esse modo de ser, de resolver as coisas pelo orgulho, pelo ego, por mim, e não pela justiça de Deus. Quando não, já começam as causas atuais, agora as consequências. É claro que a colheita como um todo é numa vida por vindoura, mas desde já começa sim as consequências de nossas ações. Amizades que demoraram anos para serem construídas e no momento que decidimos dar vazão à raiva e nos tornarmos justiceiros, falar o que deve ser falado, em segundos é destruída aquela amizade de anos. Quando um dos lados não possui a indulgência, a benevolência. Nós vemos isso também todos os dias, diariamente. Infelizmente, nós vemos. Nós estamos imersos em um momento polarizado. E é preciso entender que se nossas ações estiverem distantes de Jesus, já estamos nos equivocando. Nós vemos cada um com a sua verdade na atualidade. Eu tenho a minha verdade e fulano não tem, então excluo ele. Eu vou buscar justiça e aí denigre a imagem de outras pessoas.
destrói vidas, destrói lares. Isso é só o quê? Um acúmulo de futuras expiações. Porque o Espiritismo, por que a doutrina nos alerta? Há pessoas que dizem assim, nossa, a doutrina espírita às vezes só fala de dor. Não só não fala de dor, ela fala de diversas coisas. De várias coisas. De amor, sobretudo. É a maior delas. Mas ela entende que em um mundo de provas e expiações, que todos nós estamos, a dor tem uma bagagem muito forte. A dor tem um peso muito grandioso em nossas vidas. E aí, o objetivo da doutrina não é salientar a dor. Aliás, nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para retirar de nós as causas que nos fazem sofrer. E isso é muito diferente. Muito diferente. Nós reencarnamos para ser feliz, para caminhar em direção à plenitude que só pode surgir do amor, do conhecimento acerca de si, do desenvolvimento de virtudes. Em uma só palavra, na construção do reino dos céus de dentro para fora e de fora a outros corações. Porque não basta adquirir uma virtude X ou Y, é preciso colocá-la em movimento, em prol da sociedade, em prol do próximo. E é por isso que a caridade entra nessa rampa. Já disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Não há. Não há salvação pelo conhecimento somente. O conhecimento desperta. A moral eleva. Mas a caridade aperfeiçoa, transforma. Por isso que não há salvação fora dela. E não há justiça também fora dela. Não há. Meus queridos irmãos, então, logo após desta virtude ser adquirida, a alma haverá de se tornar misericordiosa, que foi passada na parte 2, semana passada. Semana retrasada, melhor dizendo. Às vezes eu confundo, né? Porque é quinzenal, às vezes eu acho que é semanal, é tanta coisa. Mas aí na parte 2 foi falado sobre a misericórdia. Então o caminho é exatamente esse. A humildade, ela abre as comportas da alma. Ela abre as comportas para as demais virtudes. Não é possível ser manso, ser resignado, ser justo, ser misericordioso, sem antes ser humilde. Aliás, é uma fantasia infantil que muitos têm. Eu sou isso, sou aquilo. Mas não é humilde, então você tem pseudo-qualidades, mas não virtudes verdadeiras. E isso é diferente. Então, a humildade vai abrir as comportas da alma para a resignação. Aquele indivíduo que é resignado e humilde vai amansando a sua alma, amansando no sentido que ele vai desenvolvendo a paciência, ele vai percebendo que muitas coisas precisam não de gritos, mas de compreensão, não de pedras, mas de acolhimento. Ele vai se tornando manso. As tempestades do mundo já não afetam tanto sua alma, porque ele está ancorado na resignação e na humildade. E aquele que é humilde, resignado e manso, haverá de exercer a justiça, a lei de justiça, com amor e com caridade. E aquele que possui essas 4 virtudes se torna uma alma misericordiosa. E aquele que é humilde, resignado, manso, justo, misericordioso, haverá de ter um coração puro. E aqueles que têm o coração puro, segundo Jesus, são felizes porque verão a Deus, não somente de forma objetiva, mas aqui, sobretudo,
cabe compreender que Deus está em nós, portanto, é de uma forma subjetiva. Todos nós somos filhos de Deus. Deus está dentro de nós. Ele nos criou. A semente de seu amor está em nós. E se o amor é Deus, ele também nos habita. E aqueles que têm um olho puro, um olhar livre, livre de traves, de argueiros, livre de joios, de imperfeições, livre do orgulho e do egoísmo. Ele vê no outro Deus. Olha que lindo. Acho isso magnífico. Olha que belo. Ele não vê mais um ser aleatório, alheio. Não. Ele vê um irmão em Deus. Ele vê a manifestação de Deus no caminho dele. Portanto, ele sabe que aquele indivíduo é a ponte que sempre o eleva a Deus, que o conduz a Deus. E deve tratar ele de maneira misericordiosa, justa, mansa, ensiná-lo à resignação e se apresentar de forma humilde. E aquele que possui um coração puro, um olhar puro, vai se tornar um pacificador. E estes serão chamados, segundo Jesus, de filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque o pacificador não pacifica para si, ele pacifica o mundo para Deus. O mundo para Deus. Jesus foi um exemplo de pacificador. De pacificador. O mestre, quando caminhou, quando aqui esteve conosco, ele espalhou por onde passou a semente do amor. Ele espalhou por onde passou a pacificação e não a guerra. A guerra dos homens, mas a paz é conquista da alma e reflexo da sabedoria de Deus. Paz que Jesus ensinou, paz que o mundo é impotente para nos dar. E paz que só pode ser encontrada pela alma, que se assenta sobre o trono das virtudes, mas sobretudo que veste a coroa do amor. A alma que coloca em si a coroa do amor, ela começa a dilatar a sua vida, porque uma vida imersa no amor é uma vida conectada com Deus, conectada com saúde, não com dor, não com doença. E há um detalhe, quando nos distanciamos do amor, nos distanciamos de nossa própria essência, visto que nós somos frutos do amor. E, consequentemente, nos distanciamos de Deus. E se distanciar de Deus é se distanciar de todo o propósito, de todo o sentido, de toda a alegria, de toda a felicidade possível que poderíamos ter. E aí nós caímos no mundo das ilusões. Que é o que vem ocorrendo, o que ocorre desde os primórdios, o que Allan Kardec ressalta muito em suas obras, nas obras com a espiritualidade maior, sempre falando do materialismo, sempre mostrando que é preciso ter uma consciência para além do agora, e é isso que um pacificador consegue ter, a consciência para além do agora. É por isso que ele não se enfurece, é por isso que ele não se revolta, é por isso que ele é resignado, porque ele respeita o tempo de Deus. Cada uma dessas virtudes que eu aqui falei só podem ser adquiridas vida após vida e com muitos esforços. Não adianta acharmos que do dia para a noite iremos ser humildes, iremos ser resignados, iremos ser mansos, misericordiosos, justos, tão menos ter
um coração puro que representa a pureza do espírito, um espírito puro. A gente sabe que esse processo, Jesus descreveu nas bem-aventuranças um processo de evolução até chegar a um espírito puro. E depois ele mostra ainda, você alcança essa pureza, mas só que você não fica parado. Você vai pacificar um mundo para Deus, porque você é um filho dele. Então, olha só, Jesus tira essa conotação que muitas vezes é passada a todos nós, de que anjo fica tocando harpinha na nuvem. Fica parado. Não, anjo vem para fornalha. Aqui mesmo. É aqui que eles gostam de labutar. É aqui que tem trabalho para eles. Onde tem sofrimento. Jesus disse que ele veio para os sãos. Que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ou seja, era ali a matéria-prima dele, que ele ia esculpir. Era ali. E é aqui também, nesse coração que muitas vezes temos cheio de impureza, que Jesus quer obrar, quer trabalhar. E, meus queridos irmãos, entendendo que Jesus é a todos nós o modelo e o guia a ser seguido, que Jesus é a nós e sempre será um irmão incondicional, um irmão que sempre está conosco, que nos ampara, que ele é o nosso modelo e guia. Relembremos de Jesus, que é a luz do mundo e o sal que dá sabor às nossas vidas. Ele, humildemente, reduziu-se, fazendo-se de servo, levantando paralíticos, abrindo olhos, acordando aos que dormiam, trazendo vida aos que estavam mortos de fé e de esperança. Ele que resignadamente curvou-se à vontade do Pai. No Getsemane, naquela noite dolorosa, frente à dor inevitável que buscava, ele disse: que seja feita a tua vontade, meu Pai. Ele mansamente calou-se diante dos senhores do Sinédrio, que lhe deram tapas na cara, cuspiram. Ele preferiu utilizar do silêncio. Em seu silêncio mostrou o querido Mestre Jesus que o amor não é raivoso, rancoroso, orgulhoso e egoísta. O amor é prestativo, é manso, é misericordioso e sábio. Por quê? Ele sabe a hora de agir e a hora de se silenciar. Ele justamente buscou colocar as verdades de Deus acima das verdades humanas. Não feriu a ninguém. A ninguém. Antes de tudo, esclareceu e libertou consciências. Ele, misericordiosamente, entendeu a fragilidade humana, nos enxergando como crianças espirituais. E por isso, proferiu nos últimos instantes de sua jornada aqui no orbe, quando estava pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi ele quem reergueu Judas dos abismos mais sombrios e dolorosos. Foi ele que transformou homens instintivos em apóstolos de seu evangelho, em cartas vivas de seu amor. Meus queridos irmãos, é preciso que hoje e sempre creamos em Cristo, pois ele é o caminho, a verdade, a vida. E Kardec é a chave que nos conduz a Jesus, que abre a porta de seu evangelho. Nós que aqui estamos nesta luta do homem novo contra o homem velho, aqui utilizando a razão, esta razão que conseguiu romper as fronteiras, as nuvens, e alcançar a lua, e que agora se esforça para descer ao coração, que se esforça agora para moldar este ser milenar que somos,
Vivemos, viveremos e haveremos de viver até encontrar a vida de um espírito puro, um espírito que atingiu a pureza relativa. E para tanto, a primeira virtude a todos nós a ser adquirida e que arduamente devemos lutar para conquistá-la é a humildade. Jesus, nosso querido mestre, podia ter nascido em palácios de ouro, mas preferiu abnegar de tudo isso e nascer na simplicidade de uma manjedoura, nos mostrando que não importa de onde iremos sair, o importante é para onde queremos ir. Mais importante do que caminhar, é preciso caminhar com sentido, com direção, com propósito. E tudo isso só pode ser plenamente alcançado e conduzido através de Jesus. Muita paz a todos, hoje e sempre. Que assim seja.